aí, pessoa? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha, diretamente de Piracicaba. Este é o primeiro episódio do ano de 2026 e vamos começar esse episódio, esse ano aqui com um conteúdo muito interessante. E você já viu aqui, já sabe do ano passado, nós estamos aqui diretamente do PSEG. Você provavelmente já deve ter ouvido falar do MBA em Agronegócio, tá certo? Mas o que talvez você não saiba é que o PSEG é todo um ecossistema de educação, um ecossistema super amplo que envolve graduação, educação executiva, projetos in company super personalizados aí para sua necessidade, certificações livres e até parcerias internacionais em todos os continentes, cara. Então, para saber mais sobre tudo isso aqui que tem no ecossistema do PSEG, é só acessar pseg.com ou buscar por @psegoficial nas redes sociais, em todas elas, tá certo? E para começar os trabalhos de 2026, estou aqui com o Daniel Sonoda, que é engenheiro agrônomo pela escola, doutor, onde fez seu mestrado também, o doutorado, e é CEO aqui do Instituto PSEG. Muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo, Daniel. Eu que agradeço, Paulo, o convite. E vai ser uma honra bater um papo contigo aí. É isso aí, cara, muito bom. E para você que está aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse ano aqui, ó, vai ter muita coisa boa, hein? Firma o golpe que nós já estamos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta. Daniel, e pra gente começar 2026 com o pé direito, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, meu. Bom, rapidamente, né, ou brevemente, eu sou engenheiro agrônomo, formei aqui na Exalc e tentei seguir carreira acadêmica, tá? Então, fiz o meu mestrado, doutorado em economia e no meu doutorado já conheci o professor Pedro Marques, que foi meu professor durante a graduação e a pós-graduação. Ele me fez um convite, falou: Daniel, é o seguinte, eu estou com uma turma aqui do Banco do Brasil fazendo um MBA em agronegócios e eu preciso de uma ajuda na coordenação, na assistência da coordenação do curso. Esse pessoal vem aqui uma vez por semana, então você continua o seu doutorado e uma vez por semana você acompanha a turma. Tudo bem? Tudo bem, professor, vamos lá, eu ajudo. E, obviamente, era mentira, né? Sempre assim, né, cara? Para aquela semana funcionar, eu gastava 3 para organizar, né? Mas aí que começou a história. Isso foi em novembro de 2004. Nossa. Então, já faz tempo. E desde então, eu venho me dedicando aí ao PSEG, porque começou com os cursos presenciais in company e geralmente, ou a maior parte na área de agro, tá? Então, na época que eu comecei, os cursos fortes eram de agronegócios e no setor sucroalcooleiro, porque era uma área que estava se desenvolvendo bastante, né? Abriu muita usina naquela época e necessitava de treinamento. E uma das coisas que a gente percebeu foi que o agronegócio não estava mais só no interior de São Paulo, ou seja, estava no resto do Brasil inteiro. E a grande dificuldade vamos fazer um curso no Paraná, vamos fazer um curso no Nordeste ou mesmo no Centro-Oeste. Então tinha que pegar o professor, colocar num avião, reservar um hotel, ver como é que ele ia chegar até o hotel e depois trazer ele de volta. E daí uma aula, às vezes de 4 horas, levava 2 dias para acontecer. Sim. E a gente viu, será que não existe uma outra forma de fazer isso? Essa outra forma, né, ela já foi indicada para a gente pelo próprio Banco do Brasil. Em 2005, né, eles falaram: olha, a gente não vai mais renovar porque a gente vai começar uns programas à distância. E para a gente na época, nossa, 2005, programa à distância, como é que é isso, né? E a gente foi ver, eram apostilas e DVDs que eram enviados para os alunos, falaram: a gente não tem condição de fazer isso no momento. Aí em 2010 surgiu uma oportunidade, falou: olha, a gente conheceu um parceiro comercial que falou: olha, a gente consegue fazer essa aula ao vivo, do jeito que vocês fazem. Como é que é? Então, transmissão via satélite. Esquece, a gente não tem. Não, eu ajudo vocês. Eu conheço, tem um parceiro, coisa e tal, que faz essa transmissão, ele vai ajudar no começo, então vamos lá. E assim foi o início dos cursos à distância, que deu
toda a escalabilidade para o PSEG, tá? No começo era isso, era um estúdio mais ou menos assim, ou bem menor do que isso aqui, tinha uma antena transmissora e tinha salas, né, que a gente contratava, que eram as antenas receptoras que passavam o curso numa televisão. A gestão ainda era feita via internet, mas o sistema muito simples, porque a internet em 2011, quando a gente começou, era horrível. Nossa. A maior parte era discada e quando você tinha uma banda de quase 1 mega já era o máximo, né? Sim. E aí o tempo passou, em 2015 a internet já estava melhor e aí a gente falou, vamos passar 100% da operação para a internet. E a partir de 2015 a gente começou a fazer via internet e isso trouxe uma escalabilidade muito maior. Então, enquanto a gente estava restrito às salas de aula, que a gente tinha que fazer contrato e pôr antena e o cara receber, com a internet isso aí acabou porque os alunos assistiam da onde eles estivessem. E o requisito é você tem que ter uma banda de 5 megas, senão você não vai conseguir assistir a aula. E aí é que começou a história do tal do ecossistema, tá? Então, por que como é que funciona toda essa ideia de inovação do PSEG? Então, talvez o PSEG tenha sido uma startup que nasceu dentro da Exalc antes do termo ser difundido aqui dentro, tá? E esse tal do ecossistema ele surgiu por necessidade. Piracicaba, talvez diferente de São Paulo, eu não consigo estalar o dedo e eu tenho uma empresa, uma fábrica de software para desenvolver os softwares que a gente precisa. Eu não tinha tantas agências de marketing para fazer marketing digital da forma que a gente precisava. A gente não tinha um call center para fazer atendimento aos alunos. Então, começou tudo dentro de uma sala que tinha 4 pessoas e a gente começou a montar equipes para suprir uma necessidade que não tinha, né? A gente não tinha disponível na cidade. E assim foi crescendo, um time de marketing, um time de atendimento ao aluno, um time de TI, que aliás hoje é o nosso maior time, para a gente conseguir dar conta dessa expansão. E daí a partir de 2015, então, com a internet, a gente viu a necessidade de ter um sistema próprio. Esse sistema, ele começou a ser desenvolvido por terceiros, depois a gente teve que internalizar. E, paralelo a isso, o PSEG, em função do crescimento, precisou de um lugar um pouco maior. Então, a gente, como começou com um grupo de extensão dentro da Exalc, nós tivemos que sair da Exalc por conta de não ter, vamos falar, espaço físico construído, porque espaço físico aberto tem um monte, né? Eu lembro, era até na economia doméstica ali, né? Que a gente chamava, né, cara? Bem na entrada. Começou no CPEA, a gente tinha uma sala no CPEA de 3x2, era uma baia ali dentro. Sim. E depois a gente foi para a economia doméstica. E daí em 2010 a gente foi para o JK. No JK a gente ficou lá bastante tempo. A gente ficou até 2023 praticamente. Início de 23 quando a gente mudou para cá. É bem recente, né? É bem recente. A gente ficou lá no JK, eram quase 25 salas que a gente tinha lá. Nossa. E aí a gente fez essa transição de dentro da Exalc para fora da Exalc e a gente viu a necessidade também de ter uma certa independência de pessoa jurídica. Então o PSEG em 2013 virou um instituto. Então o Instituto PSEG. O Instituto guarda um bom relacionamento com as fundações de apoio da universidade, que é por onde a gente faz toda a ligação, né, do MBA e os PESALC com o PSEG hoje. Porque hoje a gente não é mais um grupo de extensão, a gente é um grupo independente. Bom, aí você falou da graduação, né? Pô, Daniel, o que você vai fazer graduação? Eu falei, então, cara, em 2015, mais ou menos, um aluno, se não me engano, da Universidade Federal de Goiás, entrou com uma ação que chegou ao Supremo Tribunal Federal questionando se uma universidade pública poderia cobrar por cursos. E daí estava na decisão da Suprema Corte lá, e existia uma visão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo falando que ok, mas se a federal falasse que não, não é não, né?
E daí a gente falou, tá, se a Exalc não puder mais, se a USP não puder mais certificar, a gente vai fazer o quê, né? E começamos a procurar outras possibilidades de certificação. Não conseguimos achar nenhuma que fosse interessante e tivesse interesse em fazer, porque nenhuma universidade entendeu o que a gente fazia. Falou, esse cara é louco, que negócio é esse que ele está fazendo? Eu nunca vi, deixa para lá, tal. E daí a gente falou, o jeito é a gente ter a nossa. Então a gente foi fazer um credenciamento no MEC para a gente poder fazer a certificação também. O tempo passou, a Suprema Corte decidiu que sim, pode. E daí a vida seguiu, mas o processo no MEC já estava andando e a gente finalizou esse processo. E hoje a gente tem uma graduação aí com um curso presencial na área de negócios digitais e 2 cursos à distância, um na área de análise e desenvolvimento de sistemas e o outro na área de gestão de projetos. E esses cursos, eles nos ajudam a ter ali o credenciamento para os cursos à distância. Bom, aí o que aconteceu? Em paralelo a isso, chegou em 2020, teve a pandemia, certo? Então, um pouquinho antes da pandemia, 2019, foi um ano bem interessante. Em 2019, então, de 2015 a 2019, a gente ganhou escala com os cursos à distância. E a internet é fantástica, ela chega em lugares que você não imagina, tá? Aí a gente começou a ver que tinha alunos vindo da América Latina, tinha alunos vindo da África e da Ásia e não sei da onde. Você fala, mas como é que esse pessoal chegaram, né? E a gente foi ver, tem alguns brasileiros que moravam lá, mas alguns nativos, por alguma razão, começaram a entrar também. E a gente percebeu que a gente ganhou uma capilaridade internacional interessante, né? Então chegou em 2019, a gente foi fazer as defesas de monografia / TCC, que à época a USP exigia que havia necessidade de ser presencial. E a gente montava um verdadeiro circo na Exalc para fazer as defesas, porque o conceito é, já que ele vai ter que vir para Piracicaba, então não pode ter aquela sensação de estou indo para a guilhotina, né? Estou indo lá, os caras vão me matar. Não, a ideia não era essa. Então a ideia foi que ele viesse e tivesse uma boa experiência. Então, ele faria a defesa, mas teriam palestras para assistir, conheceria a cidade, conheceria a escola. Então ele tinha um arcabouço de oportunidades para não perder a viagem, né? Bom, em dezembro de 2019, a gente armou um verdadeiro circo na Exalc lá e nós fizemos 3.000 defesas presenciais em 3 dias. Caralho, velho. 1.000 defesas por dia. Foi muito legal. A gente montou 80 bancas, então eram salas 2x3, em que o pessoal fazia as defesas. Eram 14 horários no dia. Então eu brincava, era a rave das defesas, né? Cara, começava às 7h30 da manhã e ia terminar às 11 horas da noite. E a turma lá, 80 bancas simultâneas. Em Piracicaba passaram acho que quase 8.000 pessoas. Porque os alunos traziam a família, sim, tinham os professores que participavam das bancas, o staff, então... Que não era só professor da Exalc, né? Professor de outros lugares também, né? Professor de outras unidades da USP. Então, veio bastante gente, foi uma baita de uma festa, foi muito legal. E aí, depois de armar toda essa parafernália, veio a pandemia, né? Que, sinceramente... Terminou dezembro, aquela exaustão do final de ano, a gente fazendo várias projeções para 2020. Não, esse ano a gente vai arrebentar e não sei o que vai ser bom e tal. Aí eu lembro que eu escutei um negócio, pô, tem um vírus aqui na China, não sei o quê. Falei, deixa pra lá, né? Aí veio janeiro, né, que o vírus não sei do que, e daí chegou fevereiro, teve o carnaval, eu falei, não vai dar nada, né? Chegou em março, fechou tudo. Falei, pô, fechou tudo, cara. E agora, né? Aí toda a galera foi para casa. Para a gente foi bem tranquilo, a gente sempre operou
com laptop e tal. Então foi para casa, só teve que fazer uma adaptaçãozinha de um lugarzinho para trabalhar e foi tudo bem. Aí, em julho, tinha as defesas. Tá, e aí? Juntar toda essa turma não vai, né? Tem como. Aí a gente chamou o time de TI e falou, moçada, é o seguinte, inventa uma parada aí, porque na época, Google Meet, Teams, não sei o que, também não tinha, tá? É verdade. Não tinha. Verdade, não tinha mesmo, não. Não, Assim, tinha, mas não era bom, né? Não aguentava. Não aguentava. Falou, ó, moçada, inventa uma parada aí que vai rolar um monte de defesa e a gente vai ter que fazer. E dito e feito, a turma parou tudo, desenvolveu um sistema de março até junho. Nossa. Que deu conta. Tava meio ruim, mas deu conta. Parabéns para a turma. E aí no segundo semestre, então o primeiro semestre ficou meio morno, a gente não entendeu o que ia acontecer e tal. Chegou no segundo semestre, a turma em casa, acho que não tinha o que fazer, rapaz, começaram a fazer curso. E isso foi, pra gente, do ponto de vista de negócio, foi interessante. Então, durante a pandemia, houve uma escalada significativa aí nas operações do PSEG. E a grande vantagem é isso, né? Enquanto talvez a boa parte dos nossos concorrentes estava inventando a roda, a gente já estava rodando há 10 anos quase. Então foi aumentar os sistemas, aumentar o potencial ali da nossa banco de dados, etc. E foi. Mas mesmo assim, né? Aumentou demais a escala. O chat não aguentou. Quando começou a ter milhares de pessoas interagindo, travou. Aí ficamos algumas aulas sem chat, contratamos um chat que dizia que dava conta, mas também não deu. Começou, travou, você fala, tudo bem, você consegue cadastrar milhares de pessoas, mas interações simultâneas, não aguentou. Aí é a mesma coisa, viu, pessoal? Então, tem que desenvolver aí. Inventa um negócio aí que vai ter que funcionar, cara. E a gente falando de startup, né? Em 2016, percebendo que esses alunos internacionais começaram a aparecer, na verdade essa percepção ela já é um pouco anterior, tá? Desde quando era presencial agronegócios, vira e mexe aparecia um aluno aqui, já apareceu um aluno da Colômbia, um aluno da Bolívia, um aluno do Peru, e ele vinha fazer o curso presencial aqui. Eu não sei como é que ele descobriu esse negócio, mas isso nos idos de 2010, por aí, 2008. E eu que geralmente eu atendia, cara, eu fazia de tudo para não desistir. Não vem não, cara, não vem. A aula é cada 15 dias, tal. Não vem. O cara vinha. 15 em 15 dias o cara pintava aí. Não. Ele vinha para morar. Para morar. Para morar. Ele mudava para Piracicaba e ficava assistindo o curso. E daí o cara não tinha muito o que fazer, aí ficava lá no PSEG lá, né? Aí a gente arrumava alguma coisa pro cara fazer. E daí é bom, porque daí ele visitava, assistia umas aulas na Exalc dentro de algum outro curso tal, e aproveitava. Mas desde aquela época eu já ficava de olho nesse internacional. Aí o que aconteceu, cara? Em 2016, veio uma moça que fazia estágio na Exalc, no curso de línguas. Então, na Exalc tem um curso de línguas lá, CEL, né? E ela falou assim, mas aqui eu queria fazer um estágio e entendo um pouco de informática. Eu falei, você entende um pouco de informática? Entendo. Línguas, né? Legal. Aí, na época, eu peguei o Google Tradutor, né? Apertei o microfonezinho, falei qualquer coisa, né? E saiu em inglês, né? Eu falei, tá vendo isso aqui, ó? Eu quero que isso aqui saia na tela da televisão ao vivo. Cara, aí ela, doida, né? Aceitou o desafio. Entrou em contato com uma legendadora que estava numa startup da Califórnia. Ficou uns 6 meses negociando com ela, mas o sistema ainda não estava funcionando direito, ou seja, não deu certo. Uhum. Ela falou, então, meu namorado faz mestrado na Unesp, na área de TI. Eu acho que ele consegue ajudar. Eu falei, traz ele aí, né?
Aí ele veio e tal. E aí foi o surgimento da Skylar. E o cara trabalhava com inteligência artificial em 2016, tá? 2016. Então a gente trabalha com inteligência artificial desde 2016. Em 2018 o negócio estava rodando. O tal do closed capture, que é que o pessoal fica falando de estereotipia, né? Sim. Automático em 2018. Caralho. Então, ao vivo. Então você está falando aqui, a legenda está saindo embaixo em tempo real. E de 2018 para cá foram aprimorando os algoritmos e hoje está muito bom, até pontuação a turma está conseguindo fazer. E a grande vantagem é que é em português, tá? Porque a maior parte é treinado em inglês. Então o entendimento ele é relativamente precário. Hoje melhorou bastante, mas de 2018 até, sei lá, 2023, 2024, ninguém conseguia fazer esse troço aí. Sim. E daí essa é uma das startups do ecossistema que trabalham em conjunto. A gente tem startups principalmente na área de TI, que desenvolvem diversos softwares e sistemas para a gente também, né? Então, é daí que veio a história do ecossistema. Cara, não, e é interessante porque todas essas inovações no fim do dia, né, Daniel, elas vieram por conta de uma necessidade, né? Igual você comentou ali. Então, esse ecossistema foi criado a partir disso. Só que abre um catatal de oportunidade, né, cara? E a gente conversava aqui, acho que até com o Shirota, no episódio que ele participou, de coisas que ainda vem pro futuro, que tem, né? Imagina, hoje já tem, né, a turma falando já na língua, né? Não precisa nem de ter legenda, né, cara? Então tem muita coisa que pode vir a acontecer ainda, né? Sem dúvida. A dublagem, né? Uhum. Qual que é a grande diferença, o desafio? As aulas que a gente transmite são ao vivo. Então, para mim, não adianta gravou a aula, depois ele processa e daí sai uma aula gravada, a dublada. É possível hoje. O desafio da turma a dublagem tem que ser ao vivo. Ao vivo. Então, aí tá para sair. Já tá em teste. Ainda não tá, a voz não tá 100% ainda, mas pelos testes que eu vi, tá funcionando. A dublagem em espanhol e em inglês tá rolando. Porque assim, né, Paulo? Vamos lá. A educação, a nossa grande preocupação é a qualidade da entrega da educação, tá? Então você tem métodos aí dos mais diversos, certo? Desde a velho livro / apostila que são feitas leituras, isso aí é secular ou milenar, né? E com a tecnologia hoje, a mesma coisa que você está falando numa sala de aula pode ser vista numa tela, em qualquer lugar do mundo, em tempo real. Mas qual que é a diferença em tempo real? A diferença é você conseguir fazer interação. Uhum. Então você consegue... tive uma dúvida, pergunta. Tive uma dúvida. Volta 1 minuto o vídeo e assiste de novo. Essa que é a vantagem. Então, existem pessoas que têm facilidade com leitura. Existem pessoas que têm mais facilidade aprendendo vendo e escutando. Então, a ideia da educação é você aprender e usar aquilo lá para você melhorar a sua vida profissional, certo? E a gente tenta entregar de várias formas para que a pessoa tenha um entendimento pleno daquilo que a gente está tentando passar para ela. E o que eu brinco, enquanto o nosso input for olhos e ouvidos, né? E o nosso output for nossa boca, é o jeito que a gente vai ter para fazer essa transmissão. Quando um dia ainda conseguir plugar alguma coisa na cabeça, que nem o Matrix, você recebe a informação, vai ter que mudar a forma de interpretação, né? Mas o que a gente tenta fazer é usar a tecnologia para aproximar. Então, eu brinco, quebrar a barreira tempo-espaço. O aluno só não vai sentir o cheiro do professor, porque o resto é para estar lá. Tá lá. Cara, e é legal porque, assim, uma coisa que é interessante dentro desse processo, né, do PSEG, que você foi contando a história aí, é que,
eu vou ser bem sincero, eu antes de vir para Exalc, eu não sabia o que era Exalc, sabe? Por mais que minha família trabalhasse no agro lá e tal, eu não sabia o que era Exalc. E hoje, o cara lá de Roraima, ele sabe o que é Exalc, a importância dela, né? E de alguma maneira, você consegue, com todo esse conhecimento que a gente tem aqui, né? Você chega em Piracicaba, vai para Exalc, vem aqui no PSEG e tal, você vê que tem um bolo de conhecimento ali que precisa ser difundido, né? Eu acho que esse também é uma das grandes vantagens do trabalho que vocês foram desenvolvendo ao longo dos anos, né, cara? Essa é a missão que o professor Pedro Marques colocou. Falou, ó, nosso negócio é extensão universitária. Então, o que é extensão universitária? A USP é uma universidade pública, ela é gratuita, legal. Quem consegue frequentar essa universidade? Então, tem que passar num vestibular e você precisa se dedicar, sei lá, 4, 5 anos, ou numa graduação, ou num mestrado e doutorado, para a sua vida. Mas, no geral, quem mora longe e já trabalha, esquece, não consegue. Então, disponibilizar esse conhecimento de forma mais objetiva e aplicada é a missão que nos foi dada pelo PSEG, tá? Porque uma das coisas que a gente é muito criticado dentro da universidade, fala, mas seu curso é pago. Eu falei, então é pago, mas ele é mais barato que se fosse de graça. A pessoa, mas como assim? Eu falei, imagina só, eu estou em Piracicaba, tem um curso gratuito aqui, presencial. Se o cara mora em São Paulo, só dele vir para Piracicaba e voltar 2 vezes, 3 vezes no mês, é mais caro do que a mensalidade que é cobrada. Ele assiste na casa dele. Sim. Então, esse papel de disseminar o conhecimento de uma forma democrática, certo? Que é muito mais barato você dar a oportunidade de uma pessoa que... Eu estou falando da cidade de São Paulo para a cidade de Piracicaba. Pertinho, né? Eu que se tivesse que vir de Cuiabá, não ia vir. Não ia vir, não ia dar. E quem está em Angola e Moçambique? Jamais. Nunca. Nunca teria oportunidade. Então, essa é uma das coisas que talvez o agronegócio brasileiro, ele é modelo para o mundo. É um agronegócio extremamente bem sucedido, né? Então, essa tecnologia, esse conhecimento, as pessoas querem saber. Às vezes, ele não consegue produzir no país dele, mas ele pode querer fazer negócios com o Brasil. Eu acho que esse é uma das coisas que a gente olha muito, né? É fazer a atração de novos consumidores para o mercado brasileiro. Sim. E, Daniel, entrando numa outra ideia, numa outra avenida aqui, um ponto que você falou ali atrás, assim, ó, a gente estrutura tudo aqui pro cara, vamos dizer assim, entre aspas, não ter desculpa de não conseguir aprender. Se ele quiser ver ao vivo com legenda, ele consegue. Se ele quiser, depois da aula ter feito, se ele não quiser interagir, ele pode assistir depois. Quer dizer assim, cara, tem um monte de possibilidades que o cara tem para aprender ali, porque a tecnologia fez com que vocês pudessem chegar para aquele cara de qualquer maneira, né? Só que ao mesmo tempo, quando tudo é muito fácil, a turma, né, não vai. Assim, o que você tem percebido assim ao longo do tempo da adesão e porque assim, muita gente comprou curso na pandemia e não terminou, né? Como que vocês fazem esse processo até para engajar essa turma e ir até o final, sabe? Especialmente nos online, sabe? Isso. Então, talvez a grande diferença seja o seguinte: pelo fato de ser transmitido ao vivo, você cria uma rotina, tá? Então, eu sei que toda quarta-feira à noite eu tenho que me dedicar ou ter o tempo para assistir a aula. Porque é diferente de chegar e falar, te entreguei um pacote, se vira aí, faz no seu tempo, faz quando você quiser e tal. E daí o que acontece? O cara não prioriza, e ele começa a assistir uma ou outra, deixa para lá. Nesse nosso modelo, né, que a gente tenta fazer, é engajar uma turma. Então, tem outros que ele conhece online, que ele consegue fazer determinadas interações. Eu entendo assim,
Então, o que eu vou falar é um absurdo, tá? Mas o pessoal fala assim, cara, hoje a turma consegue prestar atenção 2 minutos e cai fora. Depende do interesse. Entendi. Numa rede social, 1 segundo é muito tempo. Sim. Mas se você está disposto a aprender determinadas coisas, a gente faz uma transmissão de 4 horas. 4 horas, tem 2 intervalos. Nesses intervalos é que a gente coloca os alunos para interagir. Então eles interagem entre eles, conversam, etc. É a hora do recreio, sabe? Entre aulas ali. Então esse é um momento que pode ser interessante. Outra coisa, toda aula tem avaliação. Então a gente faz o cara seguir para e passo, aula a aula. Tem a necessidade de fazer um TCC, uma monografia, / um business case, tá? Ah, mas pelo amor de Deus, o MEC não exige tal. A USP exige, tá? E, cara, os alunos às vezes falam assim, não tenham preguiça. É a oportunidade que vocês têm de colocar um projeto que vocês querem desenvolver para ser analisado e pensado por um orientador, que é um cara que vai te ajudar a desenvolver essa ideia, e depois no final ele vai ser avaliado por um professor da universidade. Então ele vai ser duplamente validado além da sua percepção. Então aproveita a oportunidade de uma consultoria que você vai ter de altíssimo nível, né, para poder resolver um problema seu / da empresa que você trabalha. E acho que na verdade é isso, né? Não é... Se você está querendo aprender, é uma coisa. Porque o que eu sempre comento e falo, gente, ciclo da hipocrisia, né? Que é o quê? Professor, eu finjo que ensino, o aluno finge que aprende, está tudo certo. Não é um pedaço de papel que vai te diferenciar. Pode se diferenciar na hora de você entrar. Mas se você entrar, você vai ter que provar. E na hora de provar... Se você não desempenhar, você está fora, cara. Então, por isso que a gente tem tanta preocupação em aprender. Então, garantir que você tenha o mínimo de aprendizado para que quando você saia, você seja um cara diferenciado. E não, legal, tá vendo? Consegui um pedaço de papel. Porque do jeito que está hoje, o pedaço de papel não está valendo mais muita coisa, não. Porque, cara, em qualquer lugar você consegue um pedaço de papel, que é um certificado sei lá o quê, que não te garante que você aprendeu nada. Sim. É esse que quando o cara te chama na chincha, você tem que responder, senão esquece, não vai funcionar. E cara, assim, ó, quando você olha o portfólio, vamos dizer assim, de cursos, né, enfim, tem um MBA e tal, tem bastante coisa técnica que você aplica ali. Você pega o MBA em algum negócio, vai estudar todas as cadeias produtivas e tudo mais, né? Vocês estão olhando assim para essas... Porque agora tá entrando um monte de coisa, né? A gente falou a inteligência artificial. Por mais que vocês utilizem desde 2016, 17 ali, né? Hoje, a interação de nós, seres humanos normais aqui com a generativa, tem coisa de um ano e pouquinho pra cá, né? Como que vocês estão vendo essas ferramentas para ajudar esses novos profissionais, assim, tanto em termos de competência, outras competências também, sabe, que ele tem que desenvolver? Como que vocês estão olhando assim para frente, cara? Sinceramente, eu enxergo com muito, muito bons olhos, tá? É uma baita ferramenta que chegou aí para ser usada, tá? Mas, como toda ferramenta, ela tem que ser bem usada, certo? Uma motosserra, ela serve para cortar uma árvore, não a pessoa no meio, certo? Então, acho que essa que é a ideia, ter a ferramenta certa para o caso certo. Vamos falar no nosso caso de educação. O que a gente vem percebendo ao longo do tempo é que, por exemplo, os TCCs estavam tendo uma leitura sofrível. Ou seja, as pessoas estavam escrevendo muito mal. Elas estavam sendo muito mal treinadas, talvez desde o ensino básico até o curso superior. Elas não foram bem treinadas na escrita e muitas vezes na apresentação. Então isso a gente percebeu que veio piorando e a gente tinha muitas críticas vindo dos membros de banca e dos orientadores, tá? A IA veio para ajudar pra caramba nesse aspecto. Mas a ferramenta tem que ser bem usada. Não adianta eu chegar e falar, escreva um TCC para mim. Não é isso, entendeu? Sim.
Mas existem trechos que muitas vezes a pessoa não consegue se expressar direito. E a IA ajuda a colocar uma lógica naquele parágrafo, evitando uma série de erros de concordância e ortografia, que torna a leitura mais fácil. E o que eu tenho comentado com os professores é o seguinte: vocês não vão mais gastar tempo corrigindo vírgula, arrumando tabela, verificando, não precisa. Você vai gastar o seu tempo na defesa do TCC entendendo a ideia e validando o conceito, para ver se o aluno de fato tem um raciocínio lógico da resolução daquele problema e se a conclusão que ele chega faz sentido com o contexto que ele colocou. Mas isso é tete a tete, porque o material ele simplesmente é um guia para você ver se aquele cara fez um trabalho que é interessante. Então a IA ela está vindo aí para ganhar ou dar ganhos de produtividade muito importantes aí e para todo mundo que trabalha ou que estuda, né? Mas tem que ser bem usada. Sabe por quê? Porque se você não tiver fundamento e base, você não vai saber perguntar direito. É isso aí. Pergunta errada, resposta errada. Pergunta superficial, resposta superficial. Então, é uma ferramenta que veio para agilizar muito os processos de pesquisa, às vezes até de busca de dados e informações, mas se você der os comandos errados, ela vai dar o direcionamento errado e provavelmente sua decisão vai ser errada também. Sim, sim. Então, não pode se eximir de ter profundidade de conhecimento. Exato. Eu comecei a usar a inteligência artificial com mais frequência a partir desde o ano passado, né? E é impressionante, porque assim, às vezes você tem muitas ideias e não consegue, de alguma maneira, agilizar aquilo, né? Então eu falo assim, cara, a minha produtividade, ela aumentou umas 5 vezes tranquilamente, porque às vezes, dentre a gente pensar e de fato fazer, ou escrever um texto, ou escrever uma legenda para um post, por exemplo, né? Para que aquela legenda seja de fato algo interessante, pô, a inteligência artificial ajuda demais. Até a compor um roteiro, uma coisa assim, né? Que antes você tinha, eu ainda faço isso, né? De escrever e tal, mas ajuda a estruturar uma conversa, um roteiro, uma outra coisa. Então, é isso, né, cara? Usar com inteligência o negócio, né? A inteligência humana ainda abastece a inteligência artificial, né? Sem dúvida nenhuma. E aliás, né, o que eu tenho conversado bastante a gente tem um curso na área de gestão escolar, então de vez em quando eu converso com alguns professores. E às vezes o pessoal confunde, né, tecnologia com educação. Aí fala, gente, ó, é o seguinte, o professor mais importante que tem, ou os professores mais importantes que existem, são aqueles que cuidam da creche, da pré-escola e até o Fundamental 1, são os caras mais importantes que tem. E muitas vezes eles não têm essa percepção porque foi feito, né, uma lavagem cerebral que eles são, sei lá, desvalorizados. Mas, gente, seguinte, se você não cria a base, não adianta você querer enfiar tecnologia depois, porque não vai funcionar. Então, alunos ali que tiveram aí uma boa formação de princípios e de valores, etc., nessa fase inicial, eu tenho certeza que vão ser os diferenciais para o futuro. Estou falando porque ser humano é ser humano, tá? IA, todo mundo vai usar. Agora, princípios e valores é diferente, cara. Então, realmente, se a educação quer mudar, ou se a gente quer mudar alguma coisa na educação, é prestar atenção mais nesse pessoal que trabalha com as crianças menores, para que, a partir dali, o trabalho do Fundamental 2, do colegial e da universidade vai ser fácil, cara. Porque são alunos que vão conseguir sentar, prestar um pouco de atenção. Porque, outro erro, né? Fala, não, mas para que eu vou ficar decorando? A inteligência artificial tem todas as informações, o Google chama tudo. Não, mas ficar matemática, não, eu jogo aqui, ó, resolve tudo.
O cérebro, cara, é igual um músculo. Se você não treina ele vai ficar flácido. Então, a escola é um enorme treino, né? É um treino mental, é um treino comportamental, ele é um treino para a vida, né? Sim. Profissional. Em algum momento, o pessoal começou a descasar esse negócio. Falou, não, não dá para descasar. É nessas relações que você tem dentro da escola, desde a pré-escola até o colegial ou a universidade, quando você entra na empresa, tá tudo certo. Mas à medida que você começa a descolar demais isso aí, e o mundo que está na escola, ele não representa o mundo da realidade do seu desafio de trabalho, acontece o quê? Burnout. É isso aí. Certo? Uhum. Porque o cara fala, nossa, mas eu não fui preparado para esse desafio. Sim. Eu fui protegido desse desafio. Então, mas uma hora vai chegar. Porque o que eu falo com a turma, eu falo, cara, você chega lá na sua casa, pede um iFood, ou pede qualquer coisa, comida. Você quer que chegue quente, quer que chegue na hora, quer que seja cobrado o preço que foi acordado. E para isso acontecer, você tem que coordenar um monte de processos e atividades. Que a máquina faz uma parte, mas tem uma boa parte são as pessoas que fazem. Agora, se a turma não tem responsabilidade, não cumpre horário, não tem processo, vai chegar frio, vai chegar fora de hora, o seu cartão vai ser debitado o dobro. Por quê? Porque não vai ter atenção, não vai ter cuidado, não vai ter nada. Então, assim, a gente precisa prestar atenção que às vezes o avanço tecnológico vai depender do fundamento que você passou para essa molecada no começo. Uhum. Porque a ferramenta não resolve tudo. Você precisa ter um operador. E a gente não está, talvez, criando bons operadores. Uhum. E, cara, isso me vem na cabeça muito assim, a gente está aqui hoje em Pira, né, que é o Vale do Piracicaba, né, o Agtech Valley, a gente até conversou aqui com o Sérgio Barbosa, né, sobre um pouco dessa construção, né, que foi feita, coisas que já existiam aqui em Piracicaba, mas que não estava envelopado, né, então depois desse envelope, a gente percebeu o quanto a região aqui, a cidade, ela vai para esse caminho, né, da inovação e tudo mais, né? E você está falando de inovação tecnológica, só que passa muito pelas pessoas, né? E a gente tem aqui uma série de universidades, institutos como o PSEG, né? Aqui onde a gente está, tem o Instituto Federal aqui, né, cara? Conta um pouquinho também do envolvimento dessa turma toda, né? Porque a gente está falando das bases aqui, né? Um cara, criancinha, desde criancinha lá, vem o ensino fundamental, ensino médio, nem sei se chama assim hoje em dia mais, Isso aí. Mas ainda é assim, na época era ginásio. Isso aí, ginásio colegial. E aí o cara vai para a universidade e a gente tem, né, um mundo acontecendo ali. E aqui em Piracicaba a gente vê isso com bastante clareza muitas vezes, né, cara? Mas tem que fazer todo tem que ter todo esse ecossistema para que o negócio funcione, né? Conta um pouquinho dessa construção, desse processo de inovação junto com a educação, porque acho que faz todo sentido, né, cara? Sem dúvida nenhuma. Agora, em dezembro, o PSEG ele vai assumir a gestão do Parque Tecnológico de Piracicaba, tá? Então, foi um trabalho que a gente fez aí nos últimos anos para entrar com uma ideia um pouco diferente, certo? Então, que ideia diferente é essa? Eu sempre falo pro pessoal assim, cara, imagina fazer um bolo. Então, você quer um bolo no final. Mas você tem lá farinha, ovo, leite, açúcar, certo? Fermento. E por mais que você tenha os ingredientes, ele não vai virar um bolo. Uhum. Ele só vai virar um bolo se você pegar esses ingredientes e misturar na ordem certa, colocar no forno no tempo certo e na temperatura correta, aí isso vai virar um bolo. Só que o que tem na maior parte das cidades é isso. Você tem ovo, leite, farinha, açúcar, fermento
e que está lá. E que se ninguém for lá botar a mão, aquilo vai continuar daquele jeito. E eu sei, né? E você sabe, que a farinha para estar lá deu muito trabalho, certo? Então, plantou o trigo, colheu, fez a farinha. O ovo é a mesma coisa. A gente sabe que cada um daqueles ingredientes deu muito trabalho para estar lá. E tem muito valor, né? E tem muito valor. Isso aí. Só que para eles virarem um bolo, você vai precisar misturar. E é essa mistureba que o PSEG está tentando fazer. Então, hoje, o que a gente está fazendo? Pô, a gente olhou aqui e falou, cara, o parque tecnológico é uma parte do processo. Que processo que é esse? Seguinte, o que o parque tecnológico vai incubar? Startups. Da onde vem a startup? Bom, geralmente daqui vem de alunos e professores que têm boas ideias, geralmente na pós-graduação e às vezes até na graduação. Então eles têm boas ideias, bons conceitos e querem desenvolver não só uma pesquisa, mas aplicar isso no mercado também. Legal. Bom, então a lógica é o seguinte: quanto mais alunos brilhantes Piracicaba atrair, mais ideias disruptivas talvez a gente tenha, certo? Certo. Aí você olha aqui e fala, legal, a Exalc consegue atrair. A FOP consegue atrair, que é a Unicamp, USP e Unicamp, certo? Pô, mas eu tenho uma FUMEP que tem um belo campus aqui, um bom potencial, mas não está conseguindo. Que é de engenharia, né? Engenharia. Eu tenho um Instituto Federal e uma FATEC, que apesar de ser de graça tal, será que eles conseguiriam atrair pessoas melhores? E tem o próprio PSEG que está aqui no meio desse ecossistema. Mas como é que a gente faz, então, para conseguir juntar toda essa galera e falar, cara, vamos fazer o conceito que a gente está trabalhando agora, uma cidade universitária do Parque Tecnológico, para quê? Eu não estou falando de mudar em termos de governança, não, cada um na sua, mas talvez exista um potencial um potencial de relacionamento entre alunos e docentes dessas instituições que pode fazer alguma coisa diferente. Sim. A gente está trabalhando nesse conceito. E antes disso, né? Como é que eu vou fazer para atrair esses alunos brilhantes para chegar aqui? Então, esses alunos brilhantes estão sendo bem treinados no ensino médio, por isso eu estou preocupado lá na pré-escola. Porque uma hora esse cara vai chegar, entendeu? Não adianta ter um cara brilhante que é mau caráter. Difícil. Né? É difícil. Então, cara, a gente precisa saber formar, fazer esse funil para que as pessoas cheguem aqui, virem startups. E outro papel do parque. Eu não vou pegar as startups e vou esconder, não, isso aqui é só meu. Não. Precisa apresentar as startups. Então o parque ele trabalha organizando a oferta para que cheguem startups interessantes a partir de pessoas brilhantes. E vai ter que chamar a demanda. Ouviu, gente? Tem aqui uma série de soluções. Vamos ver o que interessa para vocês? Então, o Parque Tecnológico é que nem... A ideia talvez seja igual a Bolsa de Valores. Vai ligar a oferta e a demanda de quê? Inovação e tecnologia. Então, a gente está cuidando da oferta, a gente vai trazer a demanda, vai conectar os dois aqui, e esse é o papel do parque. Porque não existe dinheiro a fundo perdido que chegue. Sim. Por isso que às vezes você precisa de investidores privados, fala, pá, isso aqui me interessa, eu vou aportar para que isso aqui chegue aonde tem que chegar, com o potencial que tem que chegar, certo? Então, o Parque Tecnológico, ele está, a partir de dezembro, a ideia da gestão é essa, é fazer com que o parque se torne uma grande bolsa de talentos. Legal. Então, é o que a gente enxerga como potencial para Piracicaba e os parques tecnológicos que tem aí também no estado de São Paulo e Brasil afora, né? Porque no fim do dia, dando certo, todo um ecossistema como esse aqui, acaba que vira um modelo para qualquer cidade do Brasil também, né, Daniel? Assim, porque precisa, cara, assim, para outras regiões e tudo mais, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. E o que eu falo pro pessoal, eu falo, gente,
que tipo de pessoas Piracicaba quer atrair, né? Cara, quando você trabalha com tecnologia de ponta, quando você trabalha com startups, e não startups, vamos lá, startups com potencial de mercado, né? Que tenha fundos e empresas interessadas, você atrai com pessoas altamente qualificadas, Sim. né? Então, ter cidades com pessoas que têm aí uma qualificação fora do normal, pô, faz toda a diferença. Fora o desenvolvimento econômico, né, cara? Vide o que acontece nos Estados Unidos, no Vale do Exato. Silício e tal, né? Exato. Assim, hoje a gente se vangloria, eu acho que tem que se vangloriar de certa forma, que o PIB é 30% do PIB do Brasil é agronegócio, né? Sim, só que o agronegócio, por exemplo, nos Estados Unidos é muito maior do que o nosso e representa bem menos no PIB. Mas por quê? Porque tem algumas empresas mais ou menos lá, né? Tipo uma Apple, uma Google, né? Uma Meta. Mas justamente por causa disso, isso traz divisa pro país, né? E tem desenvolvimento econômico, é o que a gente precisa também para evoluir cada vez mais, né, cara? Exato. E o que eu estou olhando mais, assim, é talvez esse bom exemplo que a gente consiga fazer, e tá tudo no estudo ainda, mas criando um bom exemplo é incentivar as pessoas a estudarem. Isso aí. Porque assim, cara, às vezes você pega uma criança e fala, por que eu estou fazendo esse negócio? E eu sempre falo pro pessoal, cara, para mim a escola parece o Sr. Miyagi, sabe? Sim. Pô, fez o cara lá lavar carro, Nossa. pintar a cerca, não sei o que. Chega no final, pô, o que eu tô fazendo esse negócio? Não, peraí, deixa eu te explicar. Defesa, não sei. Só que o problema é que a escola às vezes não explica, entendeu? Ele sai no colegial, ele fala, o que é isso? Falo, não, meu amigo, você está treinando seu cérebro, você está treinando seu comportamento, você está sendo treinado para isso. Só que precisa ser explicado em algum momento, sabe? Para fazer sentido. Por que eu acordo cedo? Pô, por que eu tenho que estar na hora? Por que eu tenho prova? Por que eu tenho trabalho em grupo? Por que eu tenho educação física? Hoje está tudo tão especializado, você se especializou tanto nas coisas que o contexto perdeu sentido, entendeu? Mas o contexto geral é que precisa ser explicado. Porque no final do dia é o seguinte, quando você vai na empresa, você tem que chegar na hora. Certo? Tem que bater o ponto. Tem que bater o ponto. Você tem prova todo dia. Tem trabalho em grupo. Se você não tiver alguma atividade física, estilo educação física, você fica doido. Se você não tem a criatividade de uma aula de arte, de uma aula de música, você vai ficar estagnado no processo. Então, as coisas perderam sentido na escola porque não estão contando a história do Sr. Miyagi. Sim. Que no final isso aí vai virar alguma coisa. Sim, sim. E aí, assim, talvez a minha preocupação é esse negócio de propósito, né? Então, às vezes assim, pô, professor, qual que é o propósito, professor? O professor está pensando às vezes em terminar o ano vivo. Eu quero terminar o ano vivo. Mas, na verdade, o propósito é, eu preciso pegar essa molecada, essa moçada, e preciso fazer com que eles sejam pessoas bem-sucedidas, né? Eu estou formando aí não só futuros profissionais, mas pessoas que vão fazer diferença na sociedade, pô. E essas coisas acabaram se perdendo. E eu acho que é uma pena. Precisa retomar esse esforço, né? Dessa mentalidade. Cara, não adianta eu falar, o PIB do Brasil, porra, super, 8ª economia do mundo, 10ª, sei lá. Mas qual que é o comportamento da sociedade? Entendeu? Sim. Como é que a sociedade está se comportando? Ela está evoluindo? Você percebe que a sociedade está melhorando do ponto de vista de relacionamento, de brigas, de criminalidade, não sei o quê, ou isso aí está aumentando? Então, o que adianta ter dinheiro se está um caos, né? Sim. Às vezes é olhar ali para onde é que o Brasil quer andar, né? Isso aí. Essa é uma preocupação que eu tenho como educação. E eu enxergo o Parque Tecnológico como um bom incentivo, né? Para que a gente consiga fazer com que as crianças e jovens e tal, olhem, pô, quero estar lá. Sim. É aquela questão que o ambiente, né? O ambiente, se você está num ambiente que, pô,
criminalidade alta e tudo mais ali de coisa ruim, você internaliza aquilo, né? Agora, você tá num lugar onde as pessoas são brilhantes, você quer ser brilhante também, tão como elas, né, cara? Então, isso é um ponto legal. E, cara, pra gente ir pros finalmente aqui, Claro. né? A gente tá falando muito... A minha ideia aqui era muito conversar sobre essa construção, né, cara? E também um pouco sobre o profissional do futuro, né? E também você falar um pouquinho do futuro do PSEG, cara. Como que você tá enxergando aí para os próximos anos, o futuro do PSEG, dos alunos também, né? De quem estuda aqui e tal. O profissional do futuro, ele já está no presente, na verdade, né, cara? Acho que é isso. O que eu enxergo, né? Que talvez a educação, no primeiro momento, não vai dar um grande salto, porque por mais que se invista em tecnologia, eu acredito que existe um problema de fundamento, tá? Então, os alunos que estão sendo formados desde a pré-escola até agora, não houve nenhuma mudança significativa. Então, o que eu posso te falar? Para os próximos 20 anos, eu não estou esperando pessoas que são muito diferentes do que estão hoje, tá? Do ponto de vista tecnológico, a IA deve melhorar significativamente e vai suprir uma série de deficiências que essas pessoas estão carregando. Percebo que existe muita gente reclamando, né? Porque assim, a IA resolve algumas coisas, mas não resolve tudo. Então, por exemplo, um atendimento pessoal, a IA não consegue fazer porque ela não vai conseguir pegar um negócio e te entregar. O pessoal está sentindo falta desse pessoal, de até comportamentalmente falando, né? Que as pessoas precisam melhorar para que o atendimento pessoal seja um atendimento melhor também, né? Então, o profissional do futuro, cara, ele vai ser decorrência daquilo que a gente está vivendo no presente. Como o presente não teve muita mudança, eu acredito que o profissional do futuro, seja pessoas que vão apresentar os problemas que a gente está vivendo hoje. Ou seja, dificuldade em encarar desafios, pessoas que vão estar um pouco mais fragilizadas do que talvez na nossa época, e que as empresas vão ter que se adaptar e aprender a lidar. Por outro lado, é o seguinte, né? A gente está falando de Brasil, só que existe um fenômeno que começou na década de 90, que chama globalização. Então, a empresa brasileira está competindo com a empresa chinesa, com a empresa sul-coreana, que tem um sistema educacional um pouquinho mais, um pouco diferente, em que a resiliência das pessoas, ela é um pouco diferente também. E a gente está competindo com esses caras. E daí, talvez a produtividade ou a entrega deles seja diferente. A gente tem que ficar esperto com isso aí. Tecnologia, cara, eu acho que assim, a gente percebe a quantidade de servidores que estão sendo montados, carros autônomos, processos automatizados, então, desde drones e etc. Vai mudar muito, cara. E daí a pergunta é: e essas pessoas vão fazer o quê? Então, se a pessoa, a indústria, né, de certa forma, a vitória dela é entregar as coisas cada vez mais baratas, ou seja, então as pessoas hoje com muito menos conseguem sobreviver e tá lá. Então a gente vai precisar pensar como é que vai ser essa sociedade do futuro, né? Então, empregos para pessoas que estão, sei lá, tecnologicamente mais avançadas, você vai ter um pessoal ali que talvez tenha um pouco mais de dificuldade, mas vai conseguir sobreviver com menos. Como é que vai ser esse mundo? Eu sou otimista. Eu acho que a gente vai encontrar uma solução, mas essa solução ela tem que passar por uma mudança de percepção do mindset da educação, certo? Então, uma sociedade mentalmente mais forte que consiga superar os desafios que essa nova era já está trazendo, certo? Acredito que o Brasil está bem posicionado, porque pessoas precisam comer, certo? E a gente produz alimentos. Então, acho que
um recurso natural que a gente tem em abundância, isso é fantástico. Sol, água, muito, muito importante. E os futuros profissionais, eu ainda acredito, eu tenho certeza que princípios e valores é o que vai fazer cada vez mais a diferença. É verdade. Vou te falar um negócio que eu até achei engraçado, né? Uns 2 anos atrás eu estive no Japão com a minha família a passeio, né? E lá eu vi um negócio que me chamou a atenção em termos de tecnologia, que chama papel carbono. Você lembra de papel carbono? Tá. Na escola você tinha que levar um rolo de papel carbono, né? Papel carbono, cara. Quando eu olhei aquilo lá, eu falei, não é possível. Os caras usam isso aqui. Era um serviço de despachar mala de um hotel para o outro. Então, mala grande, né? Então, você despachava de um hotel para o outro. Você chegava no guichê, o atendente perguntava lá quando que você vai para o hotel tal, ligava, confirmava com o hotel a sua reserva, e ele pegava um papel carbono, escrevia seu nome, escrevia o hotel, escrevia o seu telefone, 3 vias, uma ia na sua mala, uma ficava com ele, uma ficava comigo, e a mala chegava no hotel em 24 horas, meu. Assim, qual que é a Eu não vi um smartphone, eu não vi nada. Eu vi o cara pegar um telefone, discar, confirmar as coisas, escrever no papel carbono e falar, tá aqui em 24 horas sua mala tá lá. Só não vai estar se tiver um terremoto, um tsunami, um furacão. Caso contrário, vai estar lá. Sim. E todas as vezes a mala estava lá. Isso chama o quê? A tecnologia de pessoas. É uma pessoa que é altamente treinada, que mantém o trabalho dela e que funciona. Então, isso me fez parar para pensar muito, sabe? Sim. Fala, cara... É porque não é a tecnologia apenas, né? A tecnologia é só um meio, né? Ela não é o fim em si mesmo, né, cara? Então, tudo passa pela pecinha que usa, né? Pois é. E a pecinha que usa, ela tem que estar bem formada. É isso aí. É isso. Muito bom. Bom, Daniel, poderíamos conversar horas sobre isso aqui, hein, cara? Muito legal conversar contigo, ver um pouco da sua visão sobre educação, né? Eu acho que começar o ano de 2026 com essa visão acho que é muito importante, até para quem está ouvindo a gente ou assistindo aqui, pensa sobre isso também, né, cara? Acho que é super importante, porque o avanço do agronegócio, do Brasil como um todo, passa por isso, né? Eu acho que o Brasil nós, como brasileiros e do agro, assim, a gente tem uma particularidade interessante, porque a gente teve que desenvolver muita coisa, né, cara? Por nossa necessidade, igual o PSEG, né? Igual. Igualzinho. Então, passou por muitas pessoas brilhantes, né? Com certeza. Então, acho que é muito legal você trazer essa visão. E obrigado e parabéns aí pelo trabalho, cara, que vocês têm desenvolvido. Eu que agradeço, Paulo. Então, fico muito feliz de ter participado do programa e espero que os ouvintes possam talvez pensar sobre o assunto de uma forma um pouquinho mais profunda, né? É isso aí. E como que quem está escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho, cara? Cara, eu tenho escrito algumas coisas no LinkedIn, então quem procurar por Daniel Sonoda no LinkedIn consegue ver aí algumas percepções que eu tenho aí no meu dia a dia de trabalho e aonde a gente se baseia para tirar determinadas projeções para o futuro, né? Legal. Muito bom. Agora vamos para a última parte desse podcast, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos lá. Quiz. Vou te fazer umas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça. Boa. Não tem pegadinha. Vamos lá. Daniel Sonoda, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Música antiga predileta, cara? Nossa, eu gosto muito de Van Halen, Jump. Jump. Ah, muito bom, hein? Eu tocava essa na minha banda. É, legal. Eu gostava pra caramba dessa música. O lugar mais legal que você já visitou? Cara, o Japão. O Japão é o lugar mais legal que eu visitei. Você sabe que o Japão aparece com frequência aqui. Porra. É interessante. É outro planeta. Aquele lugar não existe, cara. Você sabe, cara, que na Copa de 2014 o Japão teve um jogo em Cuiabá. Né? Foi Japão e Colômbia. Tá. Lá no estádio de Cuiabá. E eu lembro, assim, que as pessoas ficaram... horrorizadas no bom sentido, que a torcida japonesa começou a limpar o estádio, tá ligado? Tipo assim, o estádio lá, tá, os caras começaram a limpar o lado dele, o lado dos colombianos. Sabe por quê? Eles fazem isso na escola. É isso aí.
É na escola, no prézinho lá. Assim, não, cadê a faxineira? Não tem faxineira, não precisa. Os alunos arrumam a escola. Isso aí. Eles se servem, né? Tem Eles todo se aquele servem. processo, É um senso, assim. Cara, é outro planeta. É outro planeta, isso aí. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? Putz, minha especialidade, cara, é que eu gosto de comer carne, então eu gosto de churrasco. Churrasco é bom. Churrasco é muito bom. E, cara, tem algum livro que de alguma maneira marcou sua vida aí que você pode compartilhar aí com a gente, cara? Cara, tiveram vários livros que eu achei interessante, mas o primeiro que me vem à cabeça, e eu lembro que eu li até antes de entrar na Exalc, é do Daniel Goleman lá, Inteligência Emocional. Inteligência Emocional. Mas foi tudo que você já sabe e não faz. Esses livros aí são normalmente assim, né? Isso aí. Você sabe exatamente o que você tem que fazer, só que dá uma preguiça, né? Você não faz. Bom demais. Agora uma mais filosófica pra gente finalizar mesmo de fato. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Assim, eu não tenho grandes arrependimentos não, viu? Acho que siga a trajetória. Siga a trajetória. Não é fácil, mas tenha assim, a trajetória que me foi colocada, ou assim, são tomadas de decisão, né? Então acredito que eu tomei boas decisões ao longo do tempo, então eu diria, siga a trajetória. Só vai. Vai. Muito bom. E antes da gente terminar aqui de fato, quero agradecer demais ao PSEG por ceder esse espaço incrível aqui. Já vou dizendo que a hora que a gente chega aqui tá tudo pronto, tudo arrumado. A turma aqui é muito top, viu, Daniel? Muito legal mesmo poder estar aqui. E, óbvio, sempre um privilégio estar em Piracicaba, né, cara? Vira Piracicaba. Só pra você ter uma noção, no ano retrasado, né? Ano passado foi 25, ano de 24. Eu trouxe a minha família pra cá pra conhecer Piracicaba. Não tinha nada específico. Assim, falei, vamos passar Piracicaba lá porque a gente gosta, né, cara, de estar aqui. Então, aqui é um puta do ambiente bacana, de inovação. Você, cara, vai ter muita coisa. Você vai ouvir falar muito ainda sobre essas coisas que o Daniel comentou. Você ainda vai ouvir falar muito. Como eu comentei lá atrás, o PSEG é todo um ecossistema de educação. O Daniel deixou isso muito bem claro, e toda essa história de como foi tudo isso aí. Envolve graduação, educação executiva, projetos in company super personalizados, certificações livres e até parcerias internacionais, como o Daniel comentou. Tem gente do mundo inteiro aqui, cara, que vem fazer os cursos e também várias parcerias aí. Para conhecer mais sobre o PSEG e como que o PSEG pode apoiar o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da sua empresa, o desenvolvimento dos seus colaboradores, é só acessar www.pseg.com e também @psegoficial em todas as redes sociais, beleza? E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu o valor nessa conversa minha com o Daniel, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O AgroResenha cresce na medida que você participa com a gente desse processo. Então siga o AgroResenha em todos os agregadores de podcast, no YouTube também. Esse podcast, assim como vários outros, faz parte da Rede Rural de Podcasts, a maior rede de podcasts do agro do Brasil. Siga as nossas redes sociais, lá no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X. É só buscar por @agroresenha. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestões de entrevistados, mandar um oi aí pra gente. A gente adora receber ois, beleza? Daniel, mais uma vez, cara, sempre finalizo aqui meus episódios com uma frase de muita sabedoria, cara. É o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? É isso aí. Tá tudo certo. Obrigado. Valeu, obrigado, Paulo.